Já dedicou um instante para ponderar o verdadeiro significado do amor próprio? Não me refiro àquela afeição superficial, dependente da chancela alheia, mas a um sentimento profundo e inabalável que emana da sua essência mais genuína. Carl Jung nos ensina que a autêntica metamorfose principia quando cessamos a busca externa por aquilo que intrinsecamente já possuímos. O cerne da questão reside na dificuldade que muitos encontram em acessar essa verdade interior, frequentemente obscurecida por condicionamentos, traumas e expectativas de terceiros. Inúmeras vezes, trilhamos a vida tentando preencher um vazio incompreendido, buscando em relacionamentos a completude, em aceitação a validação e em conquistas materiais a sensação de valor. Contudo, o que ocorre quando alcançamos tais objetivos e, paradoxalmente, persistimos com uma sensação de incompletude? O que se manifesta quando percebemos que nenhuma dessas conquistas nos proporciona a paz almejada? Jung nos diria que essa sensação de vazio não configura um problema, mas sim um chamado, um apelo do seu inconsciente, tentando comunicar algo que você ainda não se permitiu escutar. Fomos instruídos a acreditar que o amor próprio se manifesta no autocuidado, no respeito e na valorização pessoal. No entanto, raramente nos ensinaram que ele também implica confrontar as sombras que residem em nosso interior. Amar-se genuinamente transcende a autoaceitação em momentos de felicidade, motivação e realização. Abrange também a capacidade de acolher a própria dor, as falhas, os medos e as sombras. Segundo Jung, a sombra representa aquela parcela de nós que evitamos, que rejeitamos, que nos recusamos a admitir como existente. Contudo, enquanto persistirmos em ignorar essa faceta de nossa psique, ela não se dissipará. Pelo contrário, manifestar-se-á em nossos relacionamentos, em nossas escolhas e nas situações que mais nos afligem. Quantas vezes nos sentimos atraídos por indivíduos que, em sua essência, não nos valorizavam? Quantas vezes nos vimos repetindo os mesmos padrões de sofrimento, mesmo conscientes de que não era esse o destino desejado? Esses padrões não emergem por acaso. O inconsciente opera silenciosamente, guiando nossas decisões de maneira inadvertida, até que decidamos voltar o olhar para o interior e confrontar o que clama por cura. O amor próprio autêntico não deriva do orgulho, de um ego inflacionado ou da necessidade de provar algo aos outros. Ele brota da conexão profunda com nossa essência, florescendo quando nos permitimos ser quem verdadeiramente somos, sem o temor do julgamento, sem a compulsão de nos encaixarmos em padrões que não ressoam com nossa verdade. Jung nos ensina que a individuação, o processo de nos tornarmos verdadeiramente nós mesmos, configura a jornada mais significativa da existência, embora também seja a mais desafiadora. Essa jornada demanda coragem, pois implica abandonar ilusões reconfortantes, cessar o apego a relações desgastadas, renunciar a identidades impostas e, acima de tudo, reconhecer que nossa felicidade não depende de fatores externos. Reflita, por um instante. O que você ainda retém que já deveria ter liberado? Quais relacionamentos, crenças ou padrões ainda o aprisionam? Frequentemente tememos o vazio que pode emergir ao deixar algo partir, mas Jung nos lembra que esse vazio não é um espaço a ser temido. Pelo contrário, ele representa um terreno fértil onde o novo pode germinar. A verdade é que, quando nos amamos genuinamente, nossa energia se transforma, nossa perspectiva sobre a vida se altera. Deixamos de aceitar menos do que merecemos, de nos contentarmos com o que nos fere, de necessitarmos da validação alheia para nos sentirmos bem. Indivíduos que nos fazem bem começam a surgir. Oportunidades que antes pareciam inatingíveis se apresentam. Como Jung expressou, o que projetamos no mundo exterior nada mais é do que um reflexo de nosso mundo interior. Portanto, quando nos alinhamos com nossa essência, o universo responde. Mas para isso, é imprescindível estar disposto a empreender uma imersão profunda em nosso ser, confrontar nossas sombras, acolher nossas vulnerabilidades, cessar a fuga de nós mesmos. Essa é a verdadeira metamorfose. Ela não ocorre da noite para o dia,
não provém de fórmulas mágicas, mas de um compromisso genuíno consigo mesmo. A questão que permanece é: você está pronto para esse encontro com sua verdadeira essência? Talvez você nunca tenha dedicado um momento para essa reflexão, mas em todas as ocasiões em que nos esquivamos de nós mesmos, estamos edificando uma realidade onde a dor e a insatisfação se perpetuam. Jung nos ensina que tudo aquilo que rejeitamos em nosso interior invariavelmente se manifesta no mundo exterior. E não é por acaso. O inconsciente possui uma maneira sutil, porém poderosa, de nos indicar o que necessita ser examinado. É por essa razão que encontramos pessoas que nos desafiam, que nos provocam desconforto, que despertam sentimentos que relutamos em admitir. O problema não reside nelas, mas na nossa incompreensão do que essas experiências tentam nos ensinar. Se você já se sentiu preso a padrões de relacionamentos que invariavelmente culminavam da mesma forma, se percebeu que certas emoções retornam incessantemente, mesmo quando as circunstâncias se alteram, isso sinaliza que algo em seu interior clama por atenção. Ignorar esses sinais apenas intensifica a repetição dessas lições, manifestando-se de maneiras cada vez mais impactantes. O inconsciente não desiste de você. Ele persistirá em colocar em seu caminho aquilo que você necessita integrar. Você pode tentar fugir temporariamente, distrair-se com trabalho, novas pessoas, prazeres efêmeros, mas mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre ressurge. É por essa razão que o amor próprio transcende o mero autocuidado ou a priorização pessoal. Ele representa um compromisso com a verdade, um pacto de olhar para si com honestidade e discernir onde você está se sabotando. Jung asseverava que quanto mais evitamos nossas sombras, mais nos tornamos reféns delas. Por conseguinte, frequentemente, ao tentarmos ignorar uma dor, essa dor apenas se intensifica, pois não é pela fuga que nos libertamos, mas sim pelo enfrentamento direto. Este confronto pode ser intimidante, pois implica admitir que certas escolhas foram motivadas pelo medo, e não pelo amor. Significa reconhecer que, em muitos momentos, aceitamos menos do que merecíamos por duvidarmos de nossa capacidade de alcançar algo melhor. Significa compreender que muitas de nossas dores não foram infligidas por outros, mas por nós mesmos, ao permitirmos situações que nos feriam. Essa percepção pode ser dolorosa, mas também libertadora. Pois, ao reconhecer que fomos nós mesmos a nos colocar em certas situações, também percebemos que possuímos o poder de nos retirar delas. Não precisamos mais nos apegar a narrativas que perderam o sentido, nem repetir ciclos que deveriam ter sido encerrados. Detemos a capacidade de mudar, de escolher de forma diferente, de criar uma realidade onde nos colocamos em primeiro lugar, não por egoísmo, mas por consciência. Quando nós amamos genuinamente, compreendemos que nossa energia é um bem precioso, que não pode ser desperdiçada com o que nos desgasta. Aprendemos a dizer não sem culpa, a nos afastar do que nos prejudica sem receio, a entender que amar-se não se trata de esperar que os outros nos tratem bem, mas sim de nos tratarmos bem em primeiro lugar. Essa transformação irradia de dentro para fora. Não necessitamos anunciar ao mundo nosso amor próprio, nem provar nada a ninguém. Quando essa metamorfose ocorre, ela é sentida. Nossa postura se altera, nossa presença se fortalece, nossa energia fala por nós. As pessoas que, antes nos tratavam displicentemente, que se aproveitavam de nossa entrega, começam a perceber essa mudança. Algumas se afastarão, incapazes de nos manipular. Outras tentarão nos reconduzir ao que éramos antes. Mas algumas, aquelas que verdadeiramente vibram na mesma frequência que nós, se aproximarão. E é assim que nossa realidade se transforma. Jung afirmava que aquilo que negamos em nosso interior não desaparece, apenas adquire poder sobre nós. E o inverso também é verdadeiro. Aquilo que aceitamos e integramos se converte em nossa maior força. Portanto, qual caminho você escolhe seguir? Persistir na fuga de sua verdade ou finalmente se confrontar diretamente? E quando finalmente decidimos nos encarar de frente,
algo em nosso interior começa a se transformar. Inicialmente pode ser desconfortável. Podemos sentir resistência, medo, até mesmo uma certa melancolia ao perceber tudo o que aceitamos, durante tanto tempo sem questionar. Mas essa fase é necessária. É o momento em que começamos a enxergar com clareza aquilo que antes preferíamos ignorar. Jung nos ensina que essa é a chave para a verdadeira transformação. A consciência. Pois aquilo que não enxergamos nos controla, mas aquilo que trazemos à luz perde o poder sobre nós. Você já notou como certas situações parecem se repetir em sua vida, como se fossem ciclos intermináveis? Relacionamentos que começam bem, mas invariavelmente terminam da mesma forma. Pessoas que entram em nossa vida e parecem despertar as mesmas feridas, os mesmos sentimentos. Isso não é coincidência. É o inconsciente nos mostrando onde ainda precisamos crescer. Podemos culpar os outros, lamentar a má sorte, acreditar que o problema reside no mundo ao nosso redor, mas nada disso nos liberta. A única chave para a libertação é a responsabilidade, não no sentido de culpa, mas no sentido de poder. Pois ao compreendermos que tudo o que acontece externamente é um reflexo do que ocorre internamente, percebemos que detemos o poder de mudar. Mas essa mudança não provém de promessas vazias ou de tentativas superficiais. Ela emana de um trabalho interno profundo, de um compromisso verdadeiro conosco mesmos. Pois quando nós amamos genuinamente, não permitimos mais qualquer coisa em nossa vida, não nos submetemos a migalhas emocionais, não aceitamos menos do que merecemos. E essa transformação não ocorre porque nos tornamos frios ou insensíveis, mas porque nos tornamos conscientes de nosso valor. É nesse ponto que algo mágico acontece. Quando cessamos de aceitar o que nos prejudica, quando liberamos tudo o que já não ressoa com nossa verdade, o universo começa a nos entregar coisas melhores. Pessoas que verdadeiramente nos enxergam começam a entrar em nossa vida. Oportunidades que antes pareciam impossíveis começam a surgir. Pois quando mudamos internamente, tudo ao nosso redor se transforma também. Mas para que isso se concretize, precisamos estar dispostos a nos transformar, a abandonar velhos padrões, a nos desapegar de histórias que perderam o sentido. E isso não significa que será fácil. Algumas despedidas serão dolorosas, algumas mudanças trarão medo, mas Jung nos ensina que toda verdadeira transformação nasce do caos, e que, antes de encontrarmos a verdadeira paz, precisamos atravessar a tempestade da autodescoberta. A verdade é que nem todos estão prontos para isso. Muitas pessoas preferem continuar vivendo no automático, aceitando menos do que merecem, conformando-se com uma vida que não reflete quem realmente são. Mas você não precisa ser uma dessas pessoas. Você pode escolher de forma diferente, pode escolher se libertar, pode escolher se amar genuinamente. E quando você faz essa escolha, sua vida se transforma de uma maneira que você jamais imaginou. E talvez agora você esteja se perguntando: como inicio essa transformação? Como posso realmente me amar genuinamente se passei tanto tempo acreditando que precisava da aprovação dos outros, que precisava me encaixar, que precisava ser aceito para me sentir completo? A resposta reside em seu interior, mas para encontrá-la, é preciso estar disposto a examinar tudo aquilo que vem sendo ignorado por tanto tempo. Conflitos adormecidos, aspectos de nossa personalidade que foram rejeitados, negados ou reprimidos, tudo aquilo que um dia sentimos mas não pudemos expressar, tudo o que queríamos ser, mas tivemos medo de mostrar ao mundo continua vivo em nosso inconsciente. E o amor próprio verdadeiro começa quando decidimos resgatar essas partes perdidas. Quantas vezes você já se pegou tentando agradar os outros, mesmo que isso significasse ir contra a sua vontade? Quantas vezes você se moldou para ser aceito, para evitar conflitos, para garantir que não fosse rejeitado? E quantas vezes isso o fez sentir vazio, perdido, desconectado de quem você realmente é? Esse é o preço de viver para os outros. Você pode ser aceito, pode ser admirado, pode até ser amado, mas nunca se sentirá completo, porque a verdade
é que ninguém pode preencher o espaço que só você pode ocupar dentro de si mesmo. Você pode procurar o amor em outra pessoa, pode buscar reconhecimento em seu trabalho, pode tentar encontrar sentido em conquistas materiais, mas nada disso será suficiente enquanto você não se permitir ser quem realmente é. E ser quem você realmente é não significa apenas mostrar seus pontos fortes, suas qualidades, seu lado bonito e admirável. Significa também aceitar suas fraquezas, suas imperfeições, sua vulnerabilidade. Significa olhar para suas dores e aprender com elas, em vez de escondê-las. Significa reconhecer que você não precisa ser perfeito para ser digno de amor. O problema é que crescemos acreditando que precisamos merecer o amor, que precisamos fazer algo para sermos valiosos. E Jung nos mostra que isso é uma grande ilusão. Seu valor não reside no que você faz, no que você tem, no quanto você agrada aos outros. Seu valor reside em sua existência, no simples fato de ser quem você é. E a partir do momento em que você compreende isso, você se liberta. Porque, quando você se ama genuinamente, você para de mendigar amor. Você para de aceitar pouco. Você para de se contentar com o que o machuca. Você entende que sua presença é um presente e que qualquer pessoa, situação ou relacionamento que não reconheça isso não merece espaço em sua vida. Mas essa transformação não ocorre de um dia para o outro. Ela exige paciência, exige coragem, exige que você esteja disposto a desapegar do que não é real para finalmente se encontrar. Exige que você pare de buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. E esse é o maior desafio de todos. Confiar que dentro de você existe tudo o que você precisa para ser completo. E quando você finalmente percebe que tudo o que precisa já reside em seu interior, o mundo ao seu redor começa a mudar. Não porque as circunstâncias externas se transformam instantaneamente, mas porque sua percepção sobre elas se torna diferente. O que antes parecia indispensável agora já não tem tanta importância. O que antes causava dor e apego, agora é visto como aprendizado. Esse é o verdadeiro despertar do amor próprio. O momento em que você entende que sua paz não depende de nada, nem de ninguém além de você mesmo. Mas para alcançar esse estado, é preciso atravessar o desconforto da transformação. Jung nos ensina que todo crescimento real passa pela confrontação com nossa sombra, aquela parte de nós que negamos, rejeitamos ou tentamos esconder. E o amor próprio não é apenas aceitar o que há de belo em você, mas também acolher o que há de imperfeito. Porque negar sua sombra não a faz desaparecer, apenas a faz se manifestar de formas inconscientes, sabotando suas relações, suas escolhas e sua felicidade. E é por isso que tantas pessoas vivem presas a padrões repetitivos, a relacionamentos que machucam, a situações que drenam sua energia. Não porque são azaradas ou porque o mundo é injusto, mas porque estão presas a um ciclo de autossabotagem que não conseguem enxergar. Jung dizia que até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. E essa é uma verdade poderosa, porque a vida que você vive hoje não é apenas um conjunto de acasos, é um reflexo daquilo que você carrega dentro de si. Se você ainda aceita menos do que merece, se ainda tem dificuldade em dizer não, se ainda sente que precisa provar algo para os outros, isso não significa que você não pode mudar. Significa apenas que há algo dentro de você que precisa ser curado. E essa cura não vem de fora, não vem de um novo relacionamento, de um novo emprego, de um novo começo. Vem de dentro, da decisão de olhar para si com honestidade, com compaixão, com coragem. E quando essa mudança acontece, algo incrível ocorre. Você para de sentir que precisa se encaixar. Para de se preocupar tanto com a opinião dos outros. Para de depender da validação externa para se sentir bem. E essa liberdade é o que lhe permite construir uma vida que realmente faz sentido para você. As pessoas certas começam a aparecer, mas não porque você as procurou desesperadamente.
e sim porque você se tornou alguém que atrai esse tipo de energia. Oportunidades começam a surgir, mas não porque o mundo mudou, e sim porque você mudou sua forma de se posicionar no mundo. Essa é a verdadeira transformação, não algo que acontece do lado de fora, mas algo que nasce dentro de você e reflete em tudo o que está ao seu redor. E a partir desse momento, você percebe que não precisa mais correr atrás do amor. Porque, quando você se ama genuinamente, o amor certo encontra você. Você não precisa mais provar seu valor, porque quando você reconhece seu próprio valor, o mundo responde a isso. Você não precisa mais se segurar ao que não lhe faz bem, porque, quando você confia em seu caminho, tudo o que não ressoa com sua essência simplesmente se dissolve. Mas para vivenciar isso, é preciso escolher. Escolher abandonar as ilusões que o aprisionam. Escolher soltar tudo o que já não faz sentido. Escolher confiar que o universo sempre o guia para onde você realmente precisa estar. Escolher se amar, se respeitar e se permitir ser exatamente quem você é. E essa é a escolha mais poderosa que você pode fazer. E quando você faz essa escolha, percebe que nunca precisou de nada além de sua própria presença para se sentir completo. Tudo o que sempre buscou no mundo exterior, amor, aceitação, reconhecimento, já estava dentro de você esperando para ser visto. Mas para enxergar isso, foi preciso passar por todas as experiências, todas as dores, todos os desafios que o trouxeram até aqui. Nada foi por acaso. Tudo teve um propósito: levá-lo de volta para si mesmo. Jung nos ensina que a jornada da individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, não é um caminho reto nem fácil, mas é o único caminho que vale a pena, porque viver uma vida que não reflete sua essência, que não honra sua verdade, que o faz sentir perdido e vazio, não é viver, é apenas existir. E você não está aqui apenas para existir. Você está aqui para experienciar, para crescer, para se expandir, para viver plenamente. E essa transformação começa agora. Não quando você tiver mais tempo, não quando as circunstâncias forem ideais, não quando os outros finalmente o entenderem, mas agora. Porque o momento perfeito nunca chega. O que chega é a decisão. E essa decisão é sua. Você pode continuar, esperando que algo mude lá fora, ou pode decidir mudar aqui dentro. E quando você muda, tudo muda. Então eu o convido a dar esse primeiro passo, a olhar para dentro com honestidade, a acolher sua sombra, a reconhecer seu valor, a parar de aceitar menos do que merece. Convido-o a confiar que o amor que você procura já está em você, a viver com mais consciência, mais autenticidade, mais presença, a criar uma vida que realmente faça sentido para você. E se esta mensagem ressoou com você, se de alguma forma o fez refletir, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Porque quanto mais pessoas despertam para essa verdade, mais o mundo se transforma. Deixe seu comentário aqui abaixo. Diga-me o que mais tocou seu coração. Qual foi o maior insight que você teve? Quero saber sua opinião. Quero saber como isso o impactou. E claro, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative as notificações. Assim, você sempre receberá conteúdos que vão ajudá-lo nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Lembre-se, a vida sempre responde à forma como você se posiciona. Escolha se amar, escolha confiar, escolha viver sua verdade, e o resto, o universo se encarrega de alinhar. Obrigado por estar aqui.